Era noite em Roma, e o mármore do palácio brilhava sob as tochas como se estivesse suado de medo. Do lado de fora, a cidade dormia entre becos apertados, tavernas fétidas e sussurros bêbados. Do lado de dentro, um homem vestido em ouro tratava o império como se fosse um brinquedo quebrado. Seu nome era Gaius Julius Caesar Germanicus, mas a história o batizou com outro nome, Calígula, e você está prestes a atravessar as portas do seu mundo privado. Um mundo onde o prazer era ritual, o corpo era moeda e o poder se exercia na carne dos outros. Segundo relatos antigos de historiadores como Suetônio e Cássio Dio, o que acontecia nas madrugadas do palácio não era apenas luxúria, era um teatro de humilhação, dominação e medo. Servas, senadores, esposas, até parentes, todos podiam ser convocados para compor o espetáculo do imperador. Não havia fronteiras morais, nem leis, nem vergonha, só a vontade de um homem que acreditava ser mais do que humano. E o mais inquietante, tudo isso acontecia no coração do maior império do mundo, enquanto o povo lá fora venerava a mesma figura que transformava o sexo em punição, em espetáculo, em arma. Imagine o som abafado de sandálias pelo corredor, o ranger das portas de madeira maciça e o eco de risadas forçadas. O cheiro de vinho derramado, suor, incenso pesado e medo. Cada banquete terminava não em aplausos, mas em silêncios constrangidos. Calígula não queria apenas ser adorado. Queria ver até onde podia ir. Queria provar que nenhum corpo dentro de Roma lhe era inacessível. E quem ousasse contrariá-lo, quem ousasse negar o próprio corpo, descobria que, naquela época, dizer não ao imperador podia custar não só a dignidade, mas a vida. Mas o que ninguém sabia ao entrar nesses salões iluminados por fogo era que ali o sexo não era prazer, era espetáculo de crueldade. Há um segredo escondido por trás das orgias do palácio. O verdadeiro desejo de Calígula não era o corpo em si, mas a alma quebrada de quem ele possuía. Para ele, cada ato íntimo era uma forma de provar ao mundo que estava acima de deuses e homens. Segundo alguns relatos, ele desfilava amantes roubadas de maridos poderosos apenas para devolvê-las destruídas, rindo, como quem mostra um troféu manchado de sangue, e hoje você vai atravessar esses corredores com detalhes que quase ninguém conhece, como se estivesse caminhando ao lado dele, sentindo de perto o peso dessa loucura imperial. Nada do que você ouviu em boatos, filmes ou séries prepara para o próximo passo, porque a pergunta que fica é: até onde um homem pode ir quando descobre que tem poder absoluto sobre o corpo de todos? E, principalmente, o que ele faz quando percebe que ninguém ousa olhar diretamente em seus olhos enquanto ele destrói tudo o que toca? Os banquetes de Calígula não começavam à mesa, começavam nos olhares. A sala era vastíssima, com colunas erguidas como troncos de uma floresta de pedra, douradas pelo reflexo das chamas. As mesas transbordavam uvas, carne assada, jarras de vinho escuro como sangue, senadores, generais, esposas enfeitadas com joias, todos alinhados como peças de um jogo que desconheciam as regras. O silêncio respeitoso era quebrado apenas por risadas, nervosas e copos batendo. No centro, reclinado como um deus entediado, estava ele, Calígula, o homem que transformaria aquela noite em algo que ninguém ousaria contar em voz alta. Não era um imperador comum. Segundo Suetônio, ele gostava de observar. Ficava calado, apenas analisando rostos, gestos, mãos que tremiam levemente ao segurar taças. Aquela calma inicial era enganosa. Era o respiro antes da queda. Em determinado momento da noite, ele simplesmente apontava um dedo estendido, um nome chamado um marido congelando na cadeira. Calígula chamava a esposa do homem à frente de todos, com um sorriso quase gentil. Trazia menos a até o triclínio imperial, a Velieva, como quem avalia um cavalo de corrida. E então, sem cerimônia, declarava que queria examinar mais de perto a beleza dela. Ninguém se atrevia a dizer não. O que ninguém sabia era que aquele examinar era o início de uma encenação cruel. Calígula se levantava, conduzia a mulher para um quarto lateral ou, em alguns relatos, simplesmente desaparecia com ela atrás de cortinas pesadas. Enquanto o marido aguardava imóvel, com o coração batendo no pescoço, aqueles instantes de espera eram uma tortura silenciosa. Dentro do aposento, o imperador fazia do corpo dela um instrumento de poder. O sexo, nesse contexto, não tinha nada de intimidade. Era uma mensagem, uma marca gravada na honra do marido. Segundo os relatos, ele retornava depois de algum tempo, com ar displicente, sentava-se de novo à mesa, tomava um gole de vinho e então, com crueldade fria, descrevia em voz alta para todos o desempenho da esposa, seus detalhes mais íntimos, como se estivesse comentando um prato do banquete. Há um segredo escondido nessa prática pública de humilhação. Calígula não estava apenas satisfazendo um desejo. Ele
que testava os limites da submissão. Aquela cena não era apenas pornográfica, era política, era um aviso. Se eu posso tomar tua esposa, tua irmã, tua filha, o que mais você acha que consegue proteger de mim? Segundo Cassio Dio, havia noites em que ele fazia isso repetidas vezes como um ritual. Escolhia, tomava, devolvia. E os homens, grandes nomes de Roma, engoliam a dor, o nojo, a raiva, porque qualquer expressão de desagrado podia ser interpretada como traição. E traição, com Calígula, costumava acabar em tortura, exílio ou execução. Mas essa beleza dourada dos salões escondia uma ameaça silenciosa. Nem todas as mulheres levadas por ele iam de forma voluntária, mesmo que fingissem. Algumas iam com lágrimas presas nos olhos, outras com o rosto branco de pavor. Havia, porém, algo ainda mais incômodo, relatos de que ele gostava de provocar ciúmes entre casais, criando brigas, desconfianças, rachaduras, pegava uma mulher, fazia dela sua amante por uma noite e depois a devolvia ao marido com um comentário venenoso, plantando a semente da dúvida. E Roma, uma cidade acostumada a gladiadores, sangue e espetáculos brutais, ficava muda diante daquela violência íntima, oculta por cortinas e tapetes vermelhos. Segundo os historiadores, não era raro que, depois de um desses banquetes, Calígula chamasse o próprio marido humilhado para conversar em particular. Perguntava com um sorriso se a esposa lhe agradava, se ele ainda desejava depois de saber que o imperador a tinha melhor. Esse contraste entre brincadeira e crueldade transformava o palácio num labirinto psicológico. As pessoas não sabiam se estavam sendo entretidas, testadas ou preparadas para a próxima humilhação. O medo se infiltrava até nos momentos de silêncio, como um cheiro que não sai das paredes. Você está prestes a ver algo que quase ninguém no mundo já viu dessa forma. Não como boato vulgar, mas como uma coreografia do poder. Porque por trás das orgias, das histórias exageradas, havia um padrão. Calígula usava o sexo como instrumento para reescrever quem mandava sobre quem. E esse foi só o começo. O que acontecia com as mulheres de Roma era uma faísca. A verdadeira escuridão ainda estava por vir quando o próprio círculo familiar do imperador passou a ser arrastado para esse jogo doentio. Dentro do palácio havia um lugar onde até os mais corajosos evitavam olhar, o círculo íntimo das irmãs de Calígula. Drusila, Agripina e Júlia Lívia não eram apenas figuras decorativas nas procissões e cerimônias. Eram, segundo relatos antigos, peças centrais no tabuleiro pessoal do imperador. Roma já tinha visto de tudo: traições, assassinatos, conspirações. Mas o boato que corria em sussurros pelos corredores era diferente. Falava-se que Calígula não apenas desejava suas irmãs, como as tratava publicamente como se fossem suas esposas. E isso, para uma sociedade acostumada à brutalidade, ainda assim soava como uma transgressão que feria algo muito mais profundo. Segundo Suetônio, em certas ocasiões, durante os banquetes, Calígula se sentava entre as irmãs tacanduás com intimidade exagerada, sussurrando ao ouvido, rindo alto, como se estivesse provocando a sala inteira. Os olhares se desviavam, ninguém queria ser pego encarando. Havia um clima de constrangimento denso no ar, pesado como um incenso que queimava em recipiente de bronze. Em alguns momentos, ele simplesmente se levantava, pegava uma delas pela mão e desaparecia para um quarto privado. Não havia segredo real ali. Todos sabiam, mas ninguém ousava pronunciar em voz alta aquilo que a cidade inteira fingia não ver. Há um segredo escondido na forma como ele tratava Drusila, a favorita. Muitos cronistas a descrevem quase como a esposa não oficial de Calígula. Há relatos de que ele a beijava em público de modo abertamente erótico. Sentava-se com ela no colo, dormia em seus aposentos. Quando Drusila morreu, dizem que ele enlouqueceu de luto, decretando luto público, honras quase divinas, como se Roma inteira tivesse perdido não. Uma irmã do imperador, mas a própria imperatriz. Segundo alguns textos, houve até rumores de que ele havia jurado tratar o filho que pudesse nascer dela como herdeiro, como se aquele laço proibido pudesse dar origem a um novo tipo de dinastia manchada desde o sangue. Mas o que ninguém sabia era que esse envolvimento com as irmãs não era apenas desejo, era um manifesto silencioso de poder. Ao tomar aquilo que até os deuses pareciam proibir, Calígula enviava um recado simbólico: se até os limites do sangue podem ser quebrados por minha vontade, que lei humana ousará me conter? Roma, que se acostumara com a ideia de imperadores tendo amantes, prostitutas, escravas e cortesãs, se via agora forçada a encarar uma figura que tratava laços familiares como peças descartáveis de um jogo de luxúria. Segundo Cassio Dio, muitos romanos consideravam essa etapa do reinado como um ponto em que a loucura deixou de ser rumor e se tornou evidência. Dentro dos aposentos imperiais, onde tapetes abafavam, passos e cortinas grossas escondiam sombras, nuvens de perfumes doces tentavam mascarar uma verdade amarga. As irmãs, educadas para
vida política, criadas em meio a tragédias e perdas, eram agora atraídas para o centro de um vórtice. Algumas fontes sugerem que Agripina e Lívila se aproximaram de outros homens, buscando alianças, tentando escapar do controle total de Calígula. Esse contraste entre proximidade forçada com o irmão e busca por saídas políticas fez com que o palácio se tornasse um campo minado. Qualquer aproximação de um homem com uma das irmãs poderia ser interpretada como traição pessoal, sexual, política. Segundo os relatos, em determinado momento, Agripina e Júlia Lívila foram acusadas de conspirar contra Calígula, e aí o contraste se torna brutal. As mesmas irmãs que ele exibia, que ele supostamente possuía, foram humilhadas, exiladas, afastadas, como se fossem inimigas do Estado. O imperador não via problema algum em misturar incesto, ciúme, punição e teatro político. Num só ato, o sangue que unia aquela família era o mesmo sangue que manchava sua reputação. A casa de César, que já tinha sido palco de grandeza com Augusto e tragédia com Tibério, agora parecia um templo profanado pela própria figura que deveria protegê-lo. Esse é o ponto em que a história começa a incomodar em um nível mais profundo, porque já não se trata apenas de orgias ou festas exageradas, mas de alguém que transformou laços humanos, irmã, marido, esposa, parente, em ferramentas cegas. De controle, a exclusividade aqui é perturbadora. Você tá vendo uma Roma que nem o Senado tinha coragem de encarar de frente, por trás das coroas de louros e dos discursos no fórum. Havia uma família despedaçada por desejos distorcidos e jogos de poder. As noites de Roma tinham seus próprios segredos. Nas vielas, bordéis discretos se escondiam atrás de cortinas rasgadas, com lampiões fumegantes e risadas roucas ecoando na escuridão. Prostitutas, escravos, soldados, todos sabiam o preço do desejo comum, mas em certo momento do reinado de Calígula, algo mudou. O vício que antes se espalhava pela cidade começou a ser sugado para um único ponto, o palácio. E, segundo os relatos antigos, o que ele fez ali não foi apenas trazer o bordel para dentro do poder, foi transformar o próprio poder em um bordel. Segundo Suetônio, Calígula mandou transformar partes do palácio e até do templo em uma espécie de prostíbulo imperial. Imagine isso, colunas de mármore, altares, estátuas de deuses, tudo misturado com colchões, cortinas, perfumes baratos e corpos exibidos como mercadoria. As mulheres nobres, as esposas de homens endividados, as jovens trazidas à força, eram colocadas ali como se fossem peças em exposição. O imperador, em sua sede de controle, não se contentava mais em possuir algumas pessoas. Ele queria vender o acesso aos corpos sob sua proteção, cobrando dinheiro dos próprios cidadãos de Roma para se deitarem com mulheres escolhidas por ele. Mas o que ninguém sabia, subir aquelas escadas, era que aquele bordel imperial não funcionava como um prostíbulo comum. Não havia liberdade de escolha real. Muitas daquelas mulheres não tinham opção. Algumas nobres foram obrigadas a se prostituir para que o imperador zombasse de suas famílias. Outras, endividadas, viam seus próprios maridos ou pais entregando-as para o prostíbulo do palácio em troca de favores políticos. Perdão de dívidas, ou apenas por medo. Calígula, rindo, andava pelos corredores apresentando essas mulheres como ofertas do imperador ao povo. O sexo se tornava uma cobrança, o corpo delas, um imposto vivo. Há um segredo escondido nesse tipo de prática. Ao transformar o palácio em bordel, Calígula diluía as fronteiras entre sagrado e profano. Segundo alguns relatos, ele usava até partes do templo de Castor e Pólux, no fórum, como extensão desse prostíbulo. Isso significava que cidadãos romanos, que antes subiam ao templo para rezar, agora subiam para pagar e se deitar com mulheres, escolhidas pelo imperador. É como se ele tivesse decidido provar, de forma prática, que nem os deuses tinham mais autoridade sobre o desejo humano do que ele próprio. E Roma, calejada, acostumada a exageros, começou a sentir vergonha, uma vergonha silenciosa, que não gerava revoltas abertas, mas corria como veneno em boatos e cochichos. Segundo os historiadores, Calígula fixava preços, anunciava valores, fazia com que senadores, cavaleiros, soldados, cidadãos comuns passassem, escolhessem, pagassem, às vezes centavo e para observar, como um dono de casa de espetáculos, avaliando quem entrava, quem saía, quem hesitava. O contraste era brutal. Homens que em público gritavam no fórum, discursavam sobre honra, leis, virtude romana. À noite passavam, de cabeça baixa, pelos aposentos onde o imperador tinha convertido sua própria corte em vitrine carnal. E a cada noite em que alguém cedia, em que alguém pagava, o poder de Calígula se aprofundava, porque ele não estava só vendendo corpos, estava comprando silêncios. Mas essa beleza da arquitetura imperial escondia uma dor espessa. Há relatos de mulheres que, depois de usadas, choravam em silêncio, porque não podiam voltar para casa da mesma forma. Algumas famílias
fingiam que nada tinha acontecido, outras rompiam laços. A vergonha não era apenas das mulheres, mas dos homens que sabiam que suas esposas, filhas ou amantes tinham sido expostas como mercadoria num mercado governado por um homem que ria, bebia e tratava tudo. Isso como um espetáculo. Segundo Cassio Dio, muitos romanos começaram a ver o reinado de Calígula como uma espécie de doença moral que contaminava a cidade inteira, começando nas paredes do palácio e escorrendo para as ruas. Você está prestes a ver algo que quase ninguém imagina quando pensa no glorioso Império Romano. Não só gladiadores, vitórias militares, estátuas imponentes, mas um governante que transformou o desejo em ferramenta de cobrança, o corpo em moeda política, o sexo em instituição de Estado. O palácio, que deveria ser o coração da honra imperial, virou um labirinto de quartos abafados, gemidos, risadas desesperadas e moedas tilintando em mãos suadas. Um teatro em que ninguém sabia se fazia parte do público ou do elenco. Com o passar dos meses, as noites de Calígula começaram a mudar de tom. O que antes era apenas luxúria escancarada foi ganhando uma camada mais espessa de crueldade. Os corredores do palácio já não abrigavam somente gemidos de prazer forçado, mas também soluços abafados, choros contidos, súplicas murmuradas. Segundo relatos antigos, o imperador começou a misturar sexo com humilhação física de forma quase teatral, como se estivesse dirigindo um espetáculo macabro em que ninguém sabia qual seria o papel até ser chamado pelo nome. Ele gostava de testar limites, às vezes, em meio a um banquete, mandava trazer escravos, prisioneiros ou até convidados menos importantes para servirem, não apenas vinho ou comida, mas o próprio corpo. Ali, diante de todos, os escolhidos eram despidos, exibidos, avaliados, tocados, ridicularizados. As risadas ecoavam pelo salão, mas eram risadas nervosas, curtas, de gente que ria mais por medo do que por diversão. Calígula observava tudo com um olhar frio, calculando reações. Mandava que se ajoelhassem, que pegassem taças com a boca, que ficassem em posições humilhantes. O sexo ali começava antes do contato físico, nas ordens, na exposição, no olhar de domínio. Segundo Suetônio, havia ocasiões em que ele mandava que casais fossem obrigados a se deitar na frente dos outros, como se fossem animais em espetáculo, maridos, esposas, amantes, todos reduzidos a peças de um show privado. Se alguém hesitava, se alguma lágrima escapava, o clima mudava num segundo. Ele batia na mesa, chamava guardas, fazia ameaças veladas. Às vezes mandava levar o resistente para outro aposento, e o silêncio que seguia esse gesto pesado dizia mais do que qualquer grito. Ninguém queria ser a próxima pessoa a despertar o tédio ou a irritação de um homem que podia decidir num impulso entre o prazer e a execução. Há relatos de que Calígula gostava de aproximar os extremos, sexo e morte, desejo e terror. Em algumas versões, ele mandava executar alguém no andar de baixo enquanto fazia amor, ou algo que só ele chamaria de amor, no andar de cima. O som distante dos golpes, dos gritos, se misturava com os suspiros forçados da companhia do momento. Esse contraste entre vida e morte o fascinava. Para ele, corpos eram apenas superfícies, onde seu poder era escrito, seja com carícias impostas, seja com sangue. Essa teatralidade mórbida gerava uma atmosfera em que ninguém conseguia dissociar prazer de perigo. Segundo Cassio Dio, Calígula às vezes fazia algo ainda mais cruel. Prometia perdão a um condenado se ele aceitasse participar de uma cena sexual degradante para depois, mesmo cumprindo a humilhação, manter a sentença ou apenas adiá-la. Era como se o imperador quisesse provar que a dignidade era um luxo que ele tinha o poder de tomar e nunca devolver. A pessoa se despia, se submetia, implorava na esperança de escapar da morte, e ainda assim saía quebrada, por dentro ou por completo. A violência não estava só nos corpos espancados, mas nos olhares vazios que restavam depois. O palácio começou a funcionar como um anfiteatro sem público oficial, mas com testemunhas obrigatórias. Guardas, serviçais, conselheiros, todos viam mais do que gostariam. Cada noite podia terminar em orgia, em tortura, em execução ou em tudo isso misturado. Calígula se divertia ao confundir as expectativas. Chamava alguém com voz suave, fazia um carinho no rosto, oferecia vinho e em seguida ordenava algo que destruía qualquer sensação de segurança. Esse jogo psicológico deixava a corte em estado de constante alerta, como um animal que dorme com o olho aberto. O perigo não se limitava aos que estavam diretamente envolvidos nas cenas. Bastava estar por perto, ouvir demais, ver demais, parecer incomodado, um olhar de repulsa, um desvio de rosto, um aperto de punho podiam ser interpretados como afronta, e nesse ambiente envenenado, até o controle do próprio rosto virou questão de sobrevivência. Era preciso assistir sem reagir, respirar sem tremer, existir sem chamar atenção. Os corpos eram violados,
Deus, mas as testemunhas eram obrigadas a violentar a própria consciência, engolindo o que viam como se fosse parte inevitável da grandeza de Roma. Ao transformar o sexo em tortura e a tortura em espetáculo, Calígula dissolveu o que restava de intimidade no império. Nada era realmente privado, nem um quarto, nem um leito, nem um corpo, nem um casamento. Tudo podia ser convocado, exposto, usado. E quanto mais ele avançava nessa espiral, mais difícil se tornava distinguir o homem do monstro, o imperador do algoz, o palácio da prisão. Aos poucos, algo ainda mais inquietante começou a se instalar na mente de Calígula, a convicção de que não era apenas imperador, era divino. Roma já tinha flertado com a ideia de adorar seus líderes, mas com ele isso deixou de ser teatro político e virou delírio íntimo. Segundo Suetônio, Calígula mandou erguer estátuas suas em templos. Ordenou que o tratassem como um deus em vida, exigiu sacrifícios, incenso, preces. O que poucos ousavam comentar era que esse culto não terminava no altar. Ele avançava para a cama. O leito imperial se tornou uma espécie de templo profanado, onde o rito principal era o próprio corpo do imperador. Havia noites em que ele surgia vestido como se fosse a encarnação de divindades diferentes. Às vezes aparecia como Júpiter, com mantos pesados, coroas, símbolos de poder. Em outras, imitava Apolo, Dionísio, até deusas. Segundo alguns relatos, vestindo-se com roupas femininas, joias, maquiagem, zombando das fronteiras de gênero com a mesma facilidade com que ignorava leis humanas. Entrava nos aposentos onde escravos, cortesãs, nobres e convidados aguardavam e não pedia devoção. Exigia quem se deitava com... Ele não estava, aos olhos do próprio Calígula, tendo uma relação com um homem, mas participando de um ato sagrado, uma espécie de adoração física ao ser mais importante do império. Segundo Cássio Dio, ele chegou a ordenar que alguns fossem trazidos aos seus aposentos não como amantes, mas como fiéis. Antes de qualquer contato, obrigava-os a se ajoelhar, a beijar seus pés, suas mãos, seu anel, sua túnica. Em alguns casos, mandava que recitassem fórmulas de adoração, palavras que misturavam política e religião, exaltavam sua glória, seu poder, sua beleza, sua superioridade sobre todos. Só então, depois de dobrar a alma, ele tomava o corpo. A penetração física vinha depois da penetração psicológica. A pessoa já tinha sido reduzida a devoto antes de ser reduzida a amante. Há um contraste violento entre o culto tradicional aos deuses e esse culto íntimo forçado. Nos templos, os romanos acendiam velas, faziam oferendas, pediam proteção. No quarto de Calígula, muitos pediam apenas para sobreviver. Alguns fingiam êxtase, gemiam alto, elogiavam o imperador, não para agradar como homem, mas para não desagradá-lo como divindade. Ele observava cada reação. Se achasse pouco, se sentisse falta de fervor, podia rir, humilhar, acusar de ingratidão. O ato sexual se misturava com liturgia distorcida. Não bastava entregar o corpo, era obrigatório demonstrar adoração. Segundo alguns relatos, ele chegou a usar símbolos religiosos durante essas cenas. Coroas de louros, cetros, mantos, sagrados, até altares em miniatura. Às vezes, fazia amor sob o olhar de estátuas, como se quisesse que a pedra testemunhasse sua grandeza. Em outras, mandava retirar imagens de deuses e colocava apenas o próprio retrato, para que ficasse claro quem era o centro daquele mundo. Havia relatos de que, em certas noites, após o ato, ele fazia com que a pessoa se levantasse, se curvasse novamente e agradecesse pela honra recebida, como se tivesse participado de um milagre. Essa mistura de sexualidade e sacralidade corrompida fazia o palácio cheirar a incenso e suor ao mesmo tempo. Perfume de mirra, corpos nus, joias tilintando sobre peles expostas. A linha entre ritual e orgia desaparecia. E quanto mais ele se via como Deus, mais distante parecia de qualquer noção de humanidade. O prazer do outro não importava. O consentimento do outro não importava. Tudo girava em torno da sensação de adoração total. Homens que antes erguiam os olhos para estátuas de mármore, agora os abaixavam diante de um homem de carne com um olhar febril, exigindo o mesmo tipo de reverência. A corte inteira sentia o peso dessa nova fase. Já não era só um imperador louco e devasso, era um deus exigindo culto no campo mais íntimo possível. Cada ordem para ir aos seus aposentos carregava um terror diferente. Não era só a humilhação física, nem mesmo o risco de morte. Era a sensação de ser arrancado de si, de ter que se ajoelhar não apenas por medo, mas por imposição de fé falsa, forçada. Em silêncio, muitos romanos passaram a ver esse culto como um presságio de ruína. Por quê? Quando um homem decide que merece ser adorado até na cama, como se fosse o próprio Olimpo encarnado, algo no tecido invisível da sociedade começa a se romper. Com o tempo, a devoção forçada começou a produzir um efeito colateral que Calígula não percebia.
percebia. No fundo dos olhos abaixados, algo começava a ferver. A repulsa, guardas, senadores, escravos, cortesãos, todos acumulavam cenas na memória como feridas abertas. Mulheres obrigadas ao leito do imperador sob ameaça. Homens expostos, ridicularizados, usados como brinquedos. Famílias destruídas, casamentos quebrados, laços de sangue profanados. O palácio por fora ainda brilhava em mármore e ouro, mas por dentro cheirava a ressentimento. Cada corredor carregava lembranças que ninguém dizia em voz alta, mas que nunca eram esquecidas. Segundo Suetônio, Calígula chegava a se gabar das humilhações que causava, rindo delas como troféus. Contava, em voz alta, detalhes. Das noites, dos corpos, dos medos que via. Lembrava maridos do que fizera com suas esposas. Lembrava irmãs do que dissera sobre elas. Lembrava devedores de como vender o corpo de suas mulheres ao povo. Era como se colecionasse almas quebradas. Essa necessidade de expor, de esfregar na cara de todos o alcance de seu poder, foi lentamente minando qualquer resto de lealdade verdadeira. O respeito deu lugar a um silêncio duro. A admiração a um teatro mal ensaiado de obediência. Enquanto isso, a cidade lá fora sofria impostos pesados, crises, fome em algumas regiões. O povo ouvia histórias do palácio, orgias, bordéis, culto divino, abusos. A imagem do imperador, que já tinha sido vista como promessa de renovação após os tempos sombrios de Tibério, agora era confundida com doença. Muitos começaram a associar os infortúnios de Roma aos pecados do homem no trono. Não era só moralismo, era a sensação de que o coração podre estava envenenando o corpo inteiro do império. Segundo Cássio Dio, até alguns soldados acostumados com violência começaram a se envergonhar do que testemunhavam nos bastidores. Dentro da guarda pretoriana que protegia o imperador, o clima mudou primeiro. Aqueles homens não eram filósofos nem senadores. Eram guerreiros, mas até guerreiros têm limites. Ver, noite após noite, cenas de abuso, humilhações, jogos de morte e sexo misturados, começou a corroer sua imagem de dever. O contraste era gritante. Treinados para defender Roma, agora sentiam que defendiam um homem que profanava o que Roma dizia representar. Entre sussurros, olhares trocados, pequenos gestos, nascia algo que Calígula não enxergava menos a ideia de que talvez a maior ameaça ao império estivesse sentada no trono, coberta de ouro e rodeada de corpos. As práticas sexuais do imperador antes vistas como caprichos privados começaram a ser enxergadas como sintomas de algo maior, delírio absoluto de impunidade. O homem que tomava esposas alheias, que se deitava com irmãs, que transformava templos em bordéis, também brincava com o senado, esbanrava dinheiro público, humilhava generais, provocava soldados. Tudo fazia parte de um mesmo impulso: provar repetidamente que ninguém estava acima dele. Nem marido, nem Deus, nem lei, nem espada. Esse acúmulo de excessos não caiu de uma vez. Como raio, foi sedimentando, noite após noite, entre taças de vinho e travesseiros manchados. Em um dos relatos mais citados, Calígula teria dito que desejava que o povo romano tivesse apenas uma cabeça, para que pudesse cortá-la de uma vez. A frase, verdadeira ou não, resumia o espírito do seu reinado na memória popular. Um homem que via todos abaixo de si como massa morfa, descartável, corpo e alma incluídos. A sexualidade dele estava impregnada dessa lógica. Não via indivíduos, via objetos. Não via laços, via oportunidades de domínio. E numa corte feita de homens e mulheres que já tinham perdido quase tudo diante de seus caprichos, uma coisa começou a se formar em silêncio: o desejo de vê-lo vulnerável pela primeira vez. A conspiração não nasceu de um ideal puro ou romântico. Nasceu de medo, rancor, autopreservação. Entre os que o rodeavam, havia aqueles diretamente feridos por suas ações: mulheres usadas, homens traídos, parentes ofendidos, servos violados, soldados humilhados. Cada um carregava um motivo. Cada prática sexual abusiva, cada orgia violenta, cada culto doentio no leito imperial deixava rastros na psique de alguém. E esses rastros, juntos, começaram a formar um caminho que levava para fora da submissão cega. Porque em certo ponto, o terror constante não mais garantia obediência a menos. Só deixava claro que, se nada fosse feito, ninguém estaria salvo, nem no corpo, nem na honra, nem na vida. A queda de Calígula não foi apenas política, foi também o colapso de um corpo que acreditava ser intocável. O homem que usou a intimidade de todos como arma não percebeu quando a própria intimidade dele, sua segurança, seu corpo, seu pulso, se tornou alvo silencioso, de quem já não tinha mais nada a perder.